Eu fui desafiado na altura por um senhor, que é o Sr. António Nova, que infelizmente já não está entre nós, que na altura me disse: Jorge, não podemos agora deixar, ele também lá tinha um filho, um bocadinho mais velho que o meu, não podemos deixar agora os nossos filhos sem ter este espaço. Pronto, eu lembro perfeitamente ter dito ao Tório: não tenho essa disponibilidade, a atividade profissional era bastante ativa, pronto, mas ao fim de algum tempo, e não foi muito tempo, porque isto foi a 1 de agosto e a gente reabriu o clube no dia 15 de agosto, eu disse: bom, está bem, vou para aí um ano. Pronto, e depois ao fim do ano esperamos que isto já esteja encaminhado. Pronto, e assim foi, já passaram 30. Boa tarde, bem-vindo ao Ética em Jogo. Estamos então a dar início a esta nossa entrevista e agradeço desde já ao Jorge Delgado a sua disponibilidade para nos acompanhar neste Ética em Jogo. Quem é o Jorge Delgado, para além de empresário, dirigente e autarca? Quem é o Jorge Delgado na sua essência? Bom, boa tarde, para já naturalmente agradecer ao Campeonato de Lisboa, digamos, este convite, e é sempre um privilégio. Aliás, tem sido muitas as iniciativas em que eu tenho tido o privilégio de participar com este clube, e efetivamente é algo com que se identifica com aquilo que é o Jorge Delgado também, que é efetivamente ao longo da sua vida e dentro do possível ser o mais ético possível e passar esses valores sempre pensando nas pessoas. O Jorge Delgado é uma pessoa, naturalmente, que já há muitos anos que exerce a sua atividade profissional e que desde cedo também ganha uma paixão, que é a paixão do associativismo, a paixão do dirigismo, e portanto esse tem sido um bocadinho o percurso do Jorge Delgado ao longo destes anos. É pai de um filho e que entrou também na parte associativa, muitas vezes como todos nós, e os familiares e os pais e as mães são o elo essencial dos clubes, das associações, diria, em tudo aquilo que os nossos jovens também muitas vezes desde ter idade começam, e o desporto felizmente é uma delas, a prática da atividade física. E o Jorge Delgado também começou assim quando veio para os Leões de Porto Salvo há 30 anos a esta parte, portanto, dia 15 de agosto de 1997, tinha havido um vazio diretivo no clube, tinha encerrado portas, tinha havido uma comissão administrativa que entendeu que não havia condições para jogar, e havia um conjunto de jovens, de crianças na altura, que viam naquele espaço, um espaço como muitos que existem felizmente pelo país, na altura um ringue ao ar livre, mas onde as crianças se encontravam, onde jogavam, onde conviviam, onde jogavam a bola, brincavam, corriam, portanto, que é aquilo que no fundo de mais chão tem o desporto e tem o associativismo, é efetivamente fazer crianças felizes desde cedo e passar-lhes nessa atividade, passar-lhes os valores. E foi assim, eu fui desafiado na altura por um senhor, que é o Sr. António Nova, que infelizmente já não está entre nós, que na altura me disse: Jorge, não podemos agora deixar, ele também lá tinha um filho, um bocadinho mais velho que o meu, não podemos deixar agora os nossos filhos sem ter este espaço. Pronto, eu lembro perfeitamente ter dito ao Tório: não tenho essa disponibilidade, a atividade profissional era bastante ativa, pronto, mas ao fim de algum tempo, e não foi muito tempo, porque isto foi a 1 de agosto e a gente reabriu o clube no dia 15 de agosto, eu disse: bom, está bem, vou para aí um ano. Pronto, e depois ao fim do ano esperamos que isto já esteja encaminhado. Pronto, e assim foi, já passaram 30 e portanto a minha atividade, em paralelo naturalmente com a atividade pessoal, profissional, dirigida nesta componente do associativismo, teve esse começo aí, em 1997. Portanto, uma vida dedicada ao associativismo e ao desporto. Naturalmente, quando se olha para os Leões de Porto Salvo, é impossível não ver que há, neste período de 30 anos, um enorme crescimento. Portanto, a pergunta que se impõe, afinal, é o que é que distingue um grande clube? São os títulos, as instalações ou as pessoas que o formam? Eu, em tudo na vida, acho que o que distingue são as pessoas, e quero acreditar que são as pessoas. Os Leões é um bocadinho, sabe que eu vinha mais da vida empresarial, ainda hoje da vida profissional. Isto é um bocadinho como quando chega a uma empresa, tipicamente nem tudo está mal, nem tudo está bem. Portanto, eu costumo dizer que aquilo que está bem é para continuar, aquilo que está menos bem é uma oportunidade de melhoria. E assim foi. Quando chegámos em 97 aos Leões de Porto Salvo, havia efetivamente algo que era necessário fazer, e claramente o identificámos, que era uma perspectiva de tornar o clube um clube organizado, um clube em termos administrativos, em termos daquilo que era a sua interação com as entidades oficiais com quem lidava, aquilo que era o serviço que prestava aos nossos clientes, aos nossos sócios, porque no fundo todo um pai que tem um filho a praticar uma modalidade num clube acaba por ser um cliente. Pronto, mas havia ali claramente uma necessidade de criar processo, e portanto assim foi. Portanto, nós na altura logo identificámos que era preciso alterar os estatutos,
era preciso trabalhar numa perspectiva de ter escrita organizada, ter segurança social, porque efetivamente qualquer passo que se desse, e os tempos hoje estão muito mais exigentes nesse aspecto, mas já nessa altura, para obter qualquer subsídio, era importante ter esse tipo de atividade. E assim foi. Portanto, a primeira coisa que fizemos foi efetivamente alterar os estatutos. Confesso que não foi fácil, só conseguimos fazer em 98, porque na altura a alteração dos estatutos não era uma atividade que fosse paga, e portanto foi preciso, até me lembro, fomos a Vila Franca de Xira em 1998 fazer a alteração dos estatutos dos Leões de Porto Salvo. Pronto, isto foi o início, digamos, de uma caminhada que tinha a ver naturalmente com um objetivo claro e identificado, que era ter umas infraestruturas melhor. Pronto, na altura tínhamos um ringue ao ar livre e, portanto, nessa altura sabíamos que para nos candidatarmos não tínhamos dinheiro, naturalmente, para fazer esse tal pavilhão, esse tal complexo desportivo, portanto, que naturalmente tínhamos que recorrer a fundos externos, e fundos externos, quer fosse fundos, digamos, de camarários, digamos, da Câmara do Eiras, mas também fundos europeus, porque a gente também claramente depois acabámos por entrar ali no ano 2000 em termos da Comunidade Europeia e toda essa componente, e assim foi. Pronto, o segundo passo foi, para além de ter os estatutos, a escrita organizada e tudo isso, foi sermos considerados a instituição de utilidade pública, até que depois nos candidatámos a um fundo europeu que havia, que era ao abrigo do PEDIP, que era claramente para a construção de infraestruturas desportivas. Pronto, e assim foi. Nós começámos, na altura também com o atual Presidente da Câmara Municipal do Eiras, agora o Dr. Exaltino Moraes. Digamos, nós primeiro apresentámos a candidatura a um fundo europeu, obtivemos um financiamento significativo, eu diria que era mais de 60% daquilo que era necessário para construir um pavilhão desportivo. A candidatura veio aprovada, foi preciso também depois com a Câmara Municipal do Eiras, e desde a primeira hora também nos apoiaram nesse aspecto, de nos apoiar com o resto que era remanescente, e portanto isto foi em 2002, 2003. Em 2004 estávamos a começar a obra com um concurso público internacional. Houve também a particularidade, neste caso foi o próprio clube que lançou e que geriu toda a parte empreitada, todo o processo, e curiosamente, algo que muitas vezes não é muito comum, no dia 16 de setembro de 2006 fizemos a inauguração do pavilhão desportivo e complexo desportivo Leões de Porto Salvo, dentro dos prazos e dentro daquilo que estava estipulado. Houve um conjunto de vicissitudes no meio de tudo isto, mas efetivamente no dia 16 de setembro de 2006, todos os momentos são marcantes, mas foi o momento em que permitiu, digamos, o clube ter um crescimento, ou potenciar um crescimento, que é aquilo que no fundo temos feito jus e tem vindo a verificar-se ao longo dos últimos anos. Temos então hoje uma realidade completamente distinta daquela que encontrou quando iniciou as funções. Sim, do ponto de vista, eu diria que destacaria principalmente do ponto de vista do processo. Eu, se calhar por defeito profissional, sou muito ligado ao processo e à organização. Eu acho que é a base da sustentabilidade de quando se quer fazer alguma coisa. Há uma coisa, digamos, que muitas vezes é preciso perceber sempre isso. Nós, quando estamos num clube, estamos a lidar com o dinheiro que não é nosso, é dinheiro dos outros, é dinheiro. Há uma responsabilidade, transparência, digamos, de boa gestão e de boas práticas. Eu também, como disse, não sabia se estava lá um ano, aliás, como disse logo no princípio, confidencial, até era para saltar um ano, mas também, quer dizer, uma direção é eleita, e, portanto, tanto pode, os mandatos são de 2 anos, e portanto é sempre um mandato, digamos, que nunca se sabe qual é que é o último mandato, e algum dia há de ser o último mandato, mas havia uma preocupação desde a primeira hora também que nós construíssemos um projeto que, digamos, tivesse uma sustentabilidade, um desenvolvimento grande, uma ambição grande, mas também que fosse dentro dos limites consideráveis de sustentabilidade. E, portanto, eu posso dizer que em 97 foi quando iniciámos, mas se calhar circunscrevendo mais o período de 2006, com a construção do pavilhão, com a inauguração do pavilhão e os dias de hoje, nós passámos de 240 atletas para mais de 1.400 atletas que temos hoje, passámos de 950 sócios para mais de 6.000 associados que temos hoje, e, portanto, com uma posição muito mais marcante hoje. Nós claramente somos muito conhecidos, ou temos sido muito conhecidos por aquilo que é o futsal, onde há muitos anos somos dos clubes que mais, ou o clube que mais atletas inscreve numa modalidade que teve um crescimento muito significativo no futsal nos últimos anos, e que ainda agora recentemente teve vários jogos com umas audiências muito elevadas, final da Liga Placar deste ano, e onde claramente nós fizemos uma aposta, em vez de termos muitas modalidades, podemos ter outras modalidades de pavilhão, podemos ter tido o basquetebol, o handball, o voleibol,
mas eu sou apologista que muitas vezes mais vale ser muito bom numa coisa do que ser bom ou suficiente em muita coisa, e portanto claramente a aposta logo na primeira instância foi o futsal, e felizmente dentro de uma estratégia que já tem muitos anos permitiu-nos que nós há mais de 15 anos estamos na principal liga, a competição nacional, entre os 4 primeiros clubes do país. Somos o clube que a entidade formadora certificada 5 estrelas, quer no masculino quer no feminino. Eu diria que só muito recentemente os grandes clubes de Lisboa também conseguiram atingir esse patamar, mas pelo menos durante 2018 os Leões de Porto Salvo, à nossa dimensão, mas o que é verdade é auditados e certificados pela entidade como a Federação Portuguesa de Futebol, éramos o único clube que tínhamos as 10 estrelas nessa perspectiva, e portanto tem sido um crescimento nesse ponto de vista muito centrado no futsal, não desprezando nunca modalidades que nós temos, como a patinagem artística, onde temos uma lista de espera, portanto é uma modalidade rainha também dentro de casa. Nós temos, mas depois temos o karaté, o judo, o ténis de mesa, a pesca desportiva, o e-sports, pronto. E depois mais recentemente, e foi uma realidade nova há 3 anos esta parte, nós já não tínhamos espaço para mais atletas no futsal, e nós, paralelamente com aquilo que é a nossa atividade esportiva, e se calhar até aqui dentro mais desta componente de hoje, deste momento de podcast, desenvolvemos um papel enquanto força viva do Conselho do Oeiras. Portanto, muito para além da dimensão desportiva, o clube cumpre localmente uma importante atividade com dimensão educativa e social. Fez referência, portanto, a estas etapas de crescimento, naturalmente com um alargar de atletas, também as estruturas técnicas alargam. A pergunta que lhe faço é se, no seu entendimento, se os treinadores também educam, se também cabe aos dirigentes algum papel educativo, e se sim, em que dimensão é que cabe esse papel educativo? Sim, sabe, eu acho que os educadores, os treinadores, os delegados, todas as pessoas que andam neste ambiente, neste ecossistema, efetivamente todas elas, à sua dimensão, têm responsabilidade. Eu costumo sempre dizer que esta primeira responsabilidade, em primeira instância, é de nós pais. Portanto, eu sou pai também, já de uma criança muito grande, mas também sou, e foi isso que me trouxe para esta componente. Portanto, acho que começa em casa, começa essa componente da educação. Infelizmente a gente sabe que nem sempre isto acontece. Muitas vezes é aí também que aparecem os clubes e que aparecem as oportunidades nos clubes e as responsabilidades dos clubes que isso aconteça. Eu acho que os Leões, nesse aspecto, naquilo que é o tecido associativo do Oeiras, que é um tecido também rico em termos de forças vivas, e até aproveito por dizer que ainda recentemente num barómetro que saiu recentemente, o Oeiras tem 70% da população ativa pratica atividade física, portanto é dos concelhos onde há mais atividade física, também aí está na dianteira da frente, e os Leões acompanham do ponto de vista social aquilo que é a sua atividade, e eu diria que nós temos claramente, eu diria que essa até é a principal atividade dos Leões, porque os Leões, apesar dos seus 56 anos, o clube foi fundado em 23 de maio de 1970, o clube nunca vai deixar de ser um clube de bairro. Um clube que nasceu no bairro de Autoconstrução. O clube nunca se vai, independentemente dos anos todos que esperemos que tenha pela frente, nunca vai deixar de ser um clube de bairro. Portanto, não é um clube mediático, mas não deixa de ser um clube de bairro. E efetivamente acompanhou todo um processo também de afirmação e desenvolvimento, e uma boa política de integração e de combate às desigualdades, que o Conselho acompanhou. Portanto, e os Leões, na minha opinião, um dos grandes fatores diferenciadores é que souberam acompanhar aquilo que era a estratégia do meio onde estavam inseridos. Perceberam o contexto e acompanharam Exatamente. Aquilo que eram as necessidades. Não é só chegar ao fim de semana e querer ganhar jogos. Sim, queremos. Claro. E toda a gente quer. Mas eu acho que desde a primeira hora nós tivemos essa percepção e também fomos reconhecidos, não só por quem nos apoia, não só pela Câmara e por outros parceiros que nós temos nessa perspectiva, mas também pela sociedade em geral. Portanto, porque efetivamente somos reconhecidamente um clube que tem vindo a crescer, mas nunca perdeu no seu dia-a-dia. Aliás, o nosso lema, eu diria que é das poucas coisas que eu me arrisco a dizer que é prática nos Leões. Se chegar e perguntar 80% das pessoas que visitam os Leões hoje, e são muitas, diariamente eu diria que mais de 1000 pessoas, entre pais, atletas, porque nós hoje os Leões não é só o pavilhão, pois já podemos falar nisso mais à frente, mas eu diria que se me perguntar eles numa frase que digam o que é os Leões, claramente eu arrisco, e eu arrisco pouca coisa, a dizer que é a formação dos homens e mulheres do amanhã. Portanto, isto no fundo é um aspecto também cultural, claro, que nós conseguimos passar, e isto passa-se de geração em geração, não é? Eu hoje já tenho lá
em 30 anos já tem lá pais que foram nossos atletas e agora tem lá os filhos. Claro. Não é? Pronto, e, portanto, um código de conduta que não tem que estar escrito, mas que é passado de geração em geração, de equipa a equipa, de modalidade a modalidade. Eu acho que sim, não tem que estar escrito, apesar de ele estar escrito. Atenção que a gente até, como somos também bandeira da ética, uma das primeiras coisas que vêm quando nos visitam no nosso espaço no pavilhão é efetivamente vem logo bem escarrapachado lá nas portas de entrada, digamos, alguns dos 10 valores que é relacionados com a ética, que é a ética do desporto, também com a bandeira da ética, muitas vezes para todos, principalmente às vezes para os adultos, não é? Porque já acho que os adultos portamos pior que os jovens e que as crianças, mas faz parte também nessa perspectiva, neste tipo de atividades e neste tipo de modalidades, e é como digo, há bocadinho estava a dizer, hoje o dia-a-dia dos Leões é muito mais do que as instalações do pavilhão. Nós hoje estamos diariamente em 8 locais diferentes. Estamos na Escola B1 de Porto Salvo com o Karaté, com o Judo, com o ténis de mesa. Estamos também em Vila Fria, quando nós temos o nosso campo de futebol do polo futebol feminino. Estamos na Escola Camilo Castelo Branco em Carnachide, onde temos a iniciação ao futebol feminino. Estamos no campo da Laje, onde temos hoje o nosso polo de futebol, futebol masculino. Estamos na Escola Sofia de Melbrenner em Carnachide, também com o futsal, e temos também depois a nossa Gaming Room, que é uma área que nós também, pensando um bocadinho no digital e das novas tecnologias e daquilo que são as preferências que nós vamos sentir também dos nossos jovens, estamos, portanto, é como digo, hoje o universo dos Leões, eu diria que até para muita gente, que se for preciso visita diariamente o clube em si, mas a realidade é bastante abrangente e bastante diversificada. O Jorge referia há pouco, portanto, que é um clube de base local, mas a dimensão, quer pela estrutura que aqui falou, ao nível de treinadores e de monitores, quer também pelo nível de jogadores e de atletas praticantes nas mais diversas modalidades, portanto, estamos perante um clube que, para além daquilo que é a expressão máxima da equipa sénior ao nível da Primeira Liga de futsal, e que isso é uma expressão grande, já não será assim um clube tão pequeno. A pergunta que se coloca é que desafios éticos encontra um dirigente, um presidente, no meu caso o Jorge, perante um grande clube. Vamos ver, nós efetivamente, a nossa dimensão, eu acho que as coisas têm corrido relativamente bem, ou diria muito bem, porque tem havido uma preocupação grande na contratação de recursos. Eu diria que muitas vezes gerir um clube ou gerir uma empresa, eu a minha vida toda sempre gerei empresas, ainda hoje também giro empresas, acho que os clubes têm sempre uma perspectiva, uma maneira de estar que é aquela mais lúdica, pura e exclusiva, um bocadinho, em algumas coisas que é a função de um clube de bairro. Há quem chame um cristinho mais poético, que é bom, os meninos vêm, jogam a bola, depois vão embora, depois comem um lanchinho. Pronto, eu acho que há espaço para isso, ainda bem que há, ainda bem que por este país fora existem dezenas e dezenas, centenas de clubes que têm essa perspectiva, e depois há também aquela mais ambiciosa de clubes que podem e devem continuar a fazer esse trabalho, seja através de fundações, que é o caso dos clubes grandes, sejam outro tipo de clubes, e hoje os Leões, felizmente, nessa perspectiva souberam e contrataram um conjunto muito significativo de recursos fixos que têm naturalmente os seus encargos, mas que no fundo têm permitido alavancar aquilo que é o dia-a-dia do clube, o dia-a-dia que é, naturalmente, do ponto de vista ético, aqui a grande responsabilidade é ter competências, e hoje, dentro dessa componente técnica, para além de ter os tais profissionais que vivem daquilo, e é bom, e não há problema nenhum, eu vejo num clube em se assumir isso, não tem que ser só os grandes clubes de emblema que eu tenho que fazer, nós, os outros clubes também, se queremos ter uma gestão profissional, há sempre as duas formas de fazer. Às vezes o gerir de uma forma profissional ou amador não tem a ver se ganha dinheiro ou não, tem a ver com a forma como fazemos. Eu digo isto como é cara. Exatamente, digo isto repetidamente aos meus diretores também, felizmente deles há muitos anos me acompanham nesta paixão que nós temos pelo associativismo, que é o fazermos as coisas, não ganhamos nada, como é evidente, mas fazer as coisas de uma forma profissional ou amadora só tem a ver com a atitude e da forma como encaramos. Verdade seja dita, quando temos pessoas a trabalhar connosco, que vivem daquilo, são profissionais daquilo, é importante naturalmente incutir, mas também depois ter a capacidade, sei lá, nós temos hoje na nossa estrutura uma socióloga, temos
um mental coach, temos pessoas na área da psicologia, pronto, e depois temos os treinadores também. Portanto, é importante também, depois internamente, e para que isto não fique só dependente dos diretores que chegam, se for possível, porque não são profissionais, ao final do dia é importante também ter uma estrutura profissional, digamos, que se dedica àquilo e que teve formação para isso, pronto. E depois é o dia-a-dia, é a luta do dia-a-dia, de nós muitas vezes conseguimos ir melhorando, como disse logo no princípio da entrevista, melhorando algumas oportunidades que existem de melhoria, e efetivamente, salvo a redundância, efetivamente corrigir aquilo que possa estar menos bem ou possa ter um comportamento desviante. E é verdade que ao longo destes anos todos, e com este crescimento que tem sido notório e evidente, é preciso haver uma constante atenção que isso aconteça e passar esta cultura. Portanto, essencialmente é passar, falar, demonstrar, ter as pessoas envolvidas, que eu acho que é mais importante, e naturalmente disse sempre os pais fazerem parte da solução, e muitos pais eu acredito que venham e procurem os Leões não só porque estamos na primeira divisão de futsal ou porque temos agora futebol, é porque efetivamente também se revêem naquilo que são. Isto é muito. Os tais princípios fundadores. E não é isso, é o passo à palavra. É muitas vezes esta cultura de exigência. Eu acho que tem que haver uma cultura de exigência. Eu sou muito defensor da meritocracia, portanto, em tudo. E mesmo ali, aqueles meninos todos que nós tipicamente nesse projeto que eu lhe falei dos bairros, do futebol de rua, até nesses que são meninos pequeninos, desde a primeira hora que nós temos objetivos para eles. Eu acho que nestas coisas, o dar por dar e as pessoas receberem por receber ou porque alguém deu, não, eu sou apologista disso. Por exemplo, para lhe dar um exemplo, um pequeno objetivo que a gente tem nos projetos do futebol de rua, e que depois, tudo isto depois cria valores e leva à tal ética que me perguntou, que é, eles têm um objetivo. Nós identificámos no princípio, quando começámos o projeto, e já foi em 2020 este projeto em específico, com as escolas e também qual é que era e que a comunidade local, o que é que nós notávamos que os meninos mais dificuldade tinham, era claramente havia uma palavra que era o compromisso. Tinham falta de compromisso de estudar, falta de compromisso de ir à escola, às vezes até falta de compromisso de ir almoçar a horas, e portanto nessa perspectiva nós criámos um compromisso que eles tinham que ter. No final de cada um dos anos em que recorre a atividade, tem direito a um par de ténis, uns calções e umas meias e uma camisola, mas é se tiverem 80% de acessibilidade aos treinos, e portanto é uma forma que nós temos muitas vezes de também os vincular a conceitos de ética e conceitos de que possam o dia-a-dia são essenciais. Há pouco o Jorge referia a questão da criação de um espaço dos eSports para os atletas e naturalmente se calhar também para outros interessados. A pergunta é, sendo o Jorge também simultaneamente um empresário na área da tecnologia, como é que vê o impacto da inteligência artificial, da digitalização, dos próprios eSports no futuro do desporto? Eu acho que vivemos num momento que dá muito que pensar. Dá muito que pensar, até noutros contextos. Eu há pouco tempo falava nisso, ainda que noutro contexto, agora mais recente da minha vida. Efetivamente, a inteligência artificial vai mudar um conjunto de situações. Não é? Pronto, eu diria, até há muito pouco tempo, eu sempre tenho ligado à tecnologia e aqueles que eram os engenheiros informáticos, era uma situação, muitas vezes eles ainda estavam a acabar o curso e já estavam todos contratados. Pronto, felizmente temos bastante multinacionais. Hoje, esta componente traz aqui, mesmo para eles, uma realidade nova, não é? Aquilo, hoje em dia, com algumas plataformas que existem, se calhar aquilo que era preciso 5 engenheiros informáticos, hoje se calhar basta um que conheça muito bem daquilo, e com o algoritmo e com o que é pronto que dá para dentro dessas plataformas seja suficientemente abrangente e consentânea com aquilo que se pretende. Portanto, a inteligência artificial traz aqui efetivamente um mar de oportunidades que eu acho que, como em tudo na vida, é importante saber aproveitar. Eu acho que a tecnologia tem que servir para ajudar a sociedade, para desenvolver a sociedade, mas temos que saber também humanizar e ter aquilo que efetivamente é as pessoas, aquilo que é a utilização da tecnologia. Portanto, esse acho que é o grande desafio que hoje a sociedade vive, é efetivamente conseguir conciliar aquilo que é as pessoas com aquilo que é as novas ferramentas que hoje as tecnologias disponibilizam. E nessa perspectiva, se calhar, convém também começarmos a olhar para cursos técnico-profissionais, porque há coisas que, independentemente, enquanto uma aplicação de informática, se calhar uma inteligência artificial hoje já se propõe a fazê-la, se calhar fazer uma calçada na rua, se calhar fazer uma limpeza urbana, se calhar não consegue. Portanto, isto é um bocadinho um desafio que é lançado à sociedade,
que eu acho que não tem nada de mal, pelo contrário, portanto, são novas oportunidades que vão-se criar e, portanto, aquilo que vai estar mais facilitado. Agora, que vai haver aqui uma mudança de paradigma e que nós temos de estar atentos a ela, isso vamos ter que estar, isso naturalmente. O Jorge referia que é preciso humanizar, eu fixei bem a expressão, teme que não havendo essa humanização para potenciar ao máximo quer as novas tecnologias, a própria inteligência artificial, que possamos correr riscos éticos na sociedade em geral, mas particularmente também na área do desporto? Nós, a sociedade que vivemos hoje, infelizmente, nós vivemos um tempo bélico, não é? Portanto, isso tem sido constante. Infelizmente, já mais acesamente a guerra da Ucrânia e tudo isso já são 4 ou 5 anos que decorre e nunca mais tem o seu fim, mas outras mais recentes. E, portanto, efetivamente, nós vivemos numa sociedade onde parece que voltou outra vez ao momento bélico. Pronto, agora, eu acho é que a parte da ética, mais uma vez, ou são as pessoas que conseguem e continuar a combater estes focos de incêndio, estas guerras, que ao final do dia, no meu entender, não fazem sentido nenhum. Portanto, eu acho que é fácil de qualquer um de nós dizer isto que eu estou a dizer, mas que efetivamente ainda tenho muita dificuldade a perceber. Portanto, se nós criarmos melhores pessoas mais capacitadas, pessoas mais bem formadas, pessoas que tenham desde a sua criação um ambiente em que a ética impera naquilo que é a sua vida, que fazem no seu dia-a-dia, eu quero acreditar que é a forma que nós temos a curto prazo, médio prazo, a gente efetivamente não continuar as novas gerações conseguirem de vez erradicar com este tipo. Uma coisa é termos interesses, outra coisa é haver guerra, matar pessoas, morrerem pessoas, efetivamente é algo que no meu conceito não existe. Muitas vezes conseguir fazer, ainda há bocadinho falávamos nisso, o resultado desportivo, se não houver ética, também não faz sentido ter esse resultado desportivo. Eu sei que isto parece um bocadinho poético e aquilo que eu estou a dizer, mas efetivamente é aquilo que eu acredito e acho que tudo o que possamos fazer em prol da ética, seja no desporto, seja no dia-a-dia das pessoas, eu acho que será sempre pouco. Falando ainda um pouco do futuro e nomeadamente ao nível do associativismo, temos hoje patente e o exemplo do Leões Porto Salvo de um caso de sucesso. Contudo, sabemos muitas vezes que o associativismo tem ainda muitas dificuldades que enfrenta diariamente, nomeadamente ao nível daquilo que é o voluntariado e a questão dos seus dirigentes. Entende que de alguma forma o movimento associativo desportivo português está a mudar? Se sim, que sugestão é que tem em relação aos clubes e coletividades para que possam revitalizar e dar um salto ao fim e ao cabo, como conseguiu ao longo destes últimos 30 anos o Leões Porto Salvo? Eu gostava de dizer que está a mudar. Não sei se está a mudar para melhor ou para pior, não é? Portanto, há sempre que dividir aqui ou separar. Por um lado, eu acho que este associativismo, primeiro, há aquele estatuto de dirigente associativo que nunca mais é uma realidade adequada àquilo que é as necessidades, que faz falta, e espero eu que agora com o atual secretário de Estado e com o impulso novo que parece que o desporto, infelizmente, vai ter, portanto, e naturalmente o Dr. Pedro diz que é uma pessoa que conhece subejamente até dos anos que já anda nesta questão, seja no desporto universitário, seja no desporto profissional, pode trazer e porque sentiu, todos nós lhe dissemos isso durante muitos anos, em termos das funções que ele tinha, em termos da sua atividade profissional, mas eu acho que tem que ser visto de duas formas. Eu temo aqui muito, isto do associativismo é preciso muita paixão. Eu diria que o principal é paixão. Tem que se fazer, como digo, eu comecei naquilo para acompanhar o meu filho, muitos dos pais entram nisso, depois alguns, quando os filhos saem também, portanto, mas depois há aqueles sempre mais doidos ou menos doidos, ou que não têm mais nada que fazer, que não era o caso, mas há sempre aqueles que ganham paixão, e portanto eu diria que a grande palavra que existe associada a isto do associativismo é paixão. Eu acho que para se andar nisto tem que ser paixão, porque se nós tivermos paixão conseguimos mais facilmente passar a paixão aos outros. E hoje em dia o que se nota muito é esta gente mais jovem, digamos hoje, com as oportunidades que aparecem, com os desafios que aparecem, muitas vezes estão menos disponíveis para efetivamente assumir cargos de associativismo. Então para isso também é preciso tornar este associativismo, e não há problema nenhum nisso para mim, que é mais profissional.
O que eu acho é que muitos destes jovens têm que também haver nestes clubes, mesmo independente de dimensões mais pequenas, não têm que ser os clubes grandes, têm que ver ali a sua forma de ter o seu trabalho, o seu emprego e viverem daquilo. E, portanto, se nós conseguimos juntar as duas coisas, aqueles que continuam a ter paixão, aqueles que têm essa disponibilidade de chegar ao final do dia, chegar uma parte do seu dia e alocarem ao clube da sua terra, ao clube do seu bairro, mas nós temos que trazer, não há problemas nenhum nisso, é isso que eu acho que tenho feito e temos conseguido fazer bem nos reuniões de Porto Salvo, é também profissionalizar algumas daquelas que são funções básicas e que asseguram um crescimento, porque é a única forma que nós temos, porque as pessoas hoje em dia também têm que comprar a sua casa, têm as suas despesas, têm as suas oportunidades. É verdade, sempre que tiveram, mas os tempos são diferentes. Os tempos são diferentes e, portanto, eu diria que estará um bocadinho no equilíbrio das duas coisas, que é a paixão de quem tem tempo e de quem gosta por isto, mas também a profissão para quem gosta de seguir no desporto e no associativismo e num clube desportivo a sua vocação profissional. E muitos deles hoje em dia, nós, por exemplo, dentro daquilo que é o nosso leque de colaboradores, muitos deles entraram com estágios profissionais e hoje têm contratos sem termo, e já muitos já estão 10 anos no clube, outros mais recentes, mas basicamente encontraram também ali o seu espaço e essa capacitação que tem que haver nos clubes para que os clubes consigam dar o tal salto. Logicamente, o grande desafio que temos é mesmo que eu tenho nas empresas hoje, que é a retenção de talento. Claro. Isso é outra dificuldade que hoje existe, que é a retenção de talento, mas é a tal questão. Eu acho que é juntar as duas coisas. O amadorismo de quem não ganha nada, mas também aqueles que também ganham, e não há problema nenhum em que ganhem, porque são eles é que puxam o garante, claro, depois da evolução dos clubes. Para dar continuidade. Exatamente. Uma pergunta, não em tom de brincadeira, mas imagino, Jorge, que numa próxima circunstância em que deixa de ter as funções que tem hoje e que assumiria a liderança da presidência do Leões Porto Salvo, um jovem, qual seria o primeiro conselho que lhe daria? Que ele tenha ambição, que ele sonhe e que pense que aquilo é muito bom. É bom. Ao final do dia, faz-nos, a mim pelo menos faz-me sentir satisfeito com aquilo que se realiza e com a resiliência que muitas vezes é que nos obriga, mas ao final do dia que ver todos aqueles jovens, aquelas crianças correr, saltar, e eu, como disse logo no princípio, o melhor disto tudo muitas vezes são as crianças e os jovens, e é por isso que a gente está à frente deste tipo de clubes. Sem nunca perder a paixão. Exatamente. A terminar, com as responsabilidades que tem, mas também numa lógica daquilo que é, enquanto presidente de um grande clube, e permita-me dizer assim, sem perder de vista aquilo que é a dimensão base local do clube, mas se pudesse e se tivesse uma mensagem para deixar aos atletas, aos treinadores, aos dirigentes, a todos os agentes desportivos, sobre as questões da ética que cada vez mais têm que estar presentes, qual era a mensagem que lhes deixava? Que não vale tudo e que naturalmente seremos mais felizes, faremos pessoas mais capacitadas, mais felizes, se tivermos sempre os valores da ética associados em tudo aquilo que fazemos, e muitas vezes não nos esquecemos que eu não referi e que nunca deixo quando faço este tipo de espaços, que é, às vezes a excelência tem em tudo aquilo que tem que pautar a nossa vida, sabendo nós que não é fácil atingir a excelência, mas já há muita gente a trabalhar bem, e se nós queremos ser diferentes, temos de ter sempre um objetivo, que é trabalhar em prol da excelência, em prol das pessoas e com a paixão associada. Jorge, muito obrigado. Foi mais um Ética em Jogo e muito agradecemos, em nome do Panathlon Clube de Lisboa, na pessoa do seu presidente, o engenheiro Mário Almeida, a sua presença. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde. Muito obrigado.